Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Lima para mais uma aula de Mecânica dos Materiais. Hoje vamos falar sobre carga axial. O primeiro conceito que a gente vai falar sobre carga axial vai ser o princípio de Saint Venant. Então imagina aqui que você tem um bloco, que está fixo numa extremidade. Você tem esse grid aqui para poder observar melhor um pouco a deformação e você vai aplicar uma tração sobre esse bloco. E a maneira de aplicar a tração sobre o bloco, você vai ter que fazer alguma coisa que prenda algo para tracionar o bloco. Então pode ser um furo, por exemplo, e desse furo você puxa. Nesse furo, o que vai acontecer na região próxima do furo? Você vai ter tensões e deformações específicas, por causa da própria presença do furo em si. Fora que a força ela está aplicando de maneira mais concentrada do que igualmente distribuída. Mas à medida que a gente se afasta desse furo, quando a gente está aqui na seção AA, o que acontece? Você tem uma distribuição de esforços internos, que não é homogênea. Você vê que perto do furo você tem forças internas maiores. Quando você já desce aqui para a seção BB, você já vai ter algo um pouco mais homogêneo. E quando você chegar em CC, que já é uma distância de pelo menos essa largura aqui da própria peça, você consegue uma distribuição de tensão mais constante. Então o que acontece? Quando você começa a ficar muito longe ou longe o suficiente do ponto de aplicação dos esforços, você pode substituir o esforço que foi aplicado por uma carga equivalente. Então, o princípio de Saint Venant diz exatamente isso. Se você está longe o suficiente, uma região longe o suficiente da aplicação dos esforços, você não necessariamente sabe como é que foi a aplicação do esforço e você pode substituir por um carregamento equivalente. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente quer testar um material e não necessariamente a condição de aplicação da força, então isso influencia até mesmo na escolha do formato do corpo de prova. Então aqui o exemplo de que a gente não sabe se a gente estiver longe o suficiente como é aplicada a carga, a gente poderia ter, por exemplo, P sobre 2 aplicado em 2 furos. Se você está longe o suficiente, você não sabe se foi com um furo ou 2 furos, isso não vai importar muito. Outro ponto também importante salientar, que quando você tem, por exemplo, aqui o bloco que foi engastado, foi fixo de alguma forma, lembra que quando a gente traciona um corpo, a gente vai ter o efeito de Poisson, que isso daqui, essa largura vai tender a ser reduzida, E aí, como você tem aqui essa parte que está fixa, ele não permite essa redução. Vê aqui, dá até para ver no desenho, que aqui está um pouco mais largo que aqui. Então aqui seria a dimensão inicial. Não permitindo essa redução, você vai ter também tensões relacionadas à questão do apoio, mas outra vez a gente vai estar interessado em algo longe o suficiente nessa condição de apoio para que isso não interfira no meu corpo. Então, veja que no início você vai ter aqui um pouquinho mais de deformação, mas depois você vai ter algo que vai ser uma deformação mais homogênea ao longo do nosso corpo. Então, aqui para ilustrar mesmo o princípio, essa figura do livro do Hibbeler da 8ª edição, a gente tem aqui uma borracha que tem um grid que permite para visualizar melhor a deformação. Você vê que até na fixação dessa borracha você já tem alguma deformação aqui, E aí quando você traciona isso, se você olhar as linhas mais próximas da situação de aplicação de forças, você vai ver aqui, algumas linhas que não estão paralelas, E isso é justamente devido à própria aplicação de esforços aqui, E a mesma coisa quando a gente vê aqui embaixo. E aqui no meio você vê que o negócio começa a ficar mais homogêneo quando você está longe o suficiente da aplicação dos esforços. Então aqui vamos falar sobre deformação elástica de um elemento submetido à carga axial. Imagina que a gente tem uma barra. Essa barra ela pode ter uma área não constante, de seção transversal,
Então imagine que a seção transversal aqui tem uma área que é função de x e um carregamento P que também vai ser uma função de x. Poderia ser, por exemplo, se a gente girasse isso daqui, né, para ficar uma barra vertical, poderia ser o peso próprio dessa barra, né? Ou pode ser outro tipo de carregamento, ou vários. Então a gente vai ter aqui um carregamento que também é função de x, e a gente vai pegar sobre essa barra um elemento infinitesimal de tamanho dx, tá? E ele vai ter, né, quando a gente aplica uma carga sobre ele, né, vai ser a carga Px, a reação interna de Px também, e ele vai ter, né, um deslocamento infinitesimal também aqui sobre essa pequena seção. Então, bem, lembrando da equação de tensão de força sobre área, né? Lembrando que aqui no caso a força vai ser uma função de x e a área é uma função de x. A deformação do corpo, então, vai ser a derivada do seu deslocamento por x, nessa direção daqui, né? A gente está falando sempre da deformação na direção x, deformação normal. E aqui a gente tem a nossa equação constitutiva, que vai relacionar, porque a gente está considerando que a gente está sempre no regime elástico de deformação. Então, no regime elástico, a gente pode considerar que a tensão é proporcional à deformação pelo módulo de Young. Substituindo a tensão que a gente tem dessa relação aqui, a gente fica com P de x sobre A de x. E substituindo a deformação por essa relação daqui, né, a gente vai ter módulo de Young vezes o deslocamento sobre dx, né? E aí a gente pode passar esse E aqui dividindo e o dx aqui multiplicando, e a gente encontra aqui a equação para o nosso deslocamento de forma infinitesimal, que pode ser integrado para a barra como um todo, se eu quiser o deslocamento da barra completa, né? De 0 a L, considerando 0 uma referência do início da barra e L o comprimento total, que vai ser essa integração, vai ser como se eu somasse a contribuição de cada elemento infinitesimal aqui, e assim eu encontro qual que é nosso deslocamento total de uma barra, né, que tem uma área variável e uma carga variável sobre ela. E poderia até mesmo ter um material que variasse, né? Não é muito comum, mas a gente poderia ter também um módulo de Young que dependesse de x, né? Então você pode ter, dependendo da barra, se você tem uma barra que tem o carregamento constante ao longo do seu comprimento e a área constante ao longo do seu comprimento, assim como o módulo de Young, né, constante, a gente pode tirar esses valores da integral, né? E aí a integração do dx de 0 a L vai me resultar em L, e aí eu vou ter aqui, né, que o deslocamento da barra é P vezes L sobre A vezes E. E aí a gente pode ter algumas configurações distintas, onde essa barra aqui, ela não tem, ela se conecta com uma outra barra também de área constante e carregamento constante, mas que muda a área da seção transversal, ou que muda o módulo de Young, porque mudou o material. E aí quando você tiver diferentes tipos de barras, né, conectadas, ou um carregamento que é aplicado numa parte da barra, você pode achar o deslocamento total da barra pela soma, né, do P vezes L sobre A vezes E de diferentes partes da nossa barra que tenham, né, área constante e carregamento constante sobre ela, né? E por consequência também um só material, um módulo de Young. Uma convenção muito importante é a convenção de sinais, quando a gente está falando de cálculo de tensões internas sobre uma barra, né? Então, quando a gente faz um corte aqui sobre uma barra, essa barra aqui, por equilíbrio, ela vai estar aqui, nesse caso aqui, tração. Se o corte for do outro lado, também vai ser tração, né? Mesmo que, quando você faz o corte do outro lado, ele aponta para o lado oposto. Então, é importante lembrar disso. Se é tracionando, vai ser positivo. Se é comprimindo, negativo. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo, né? Onde a gente tem uma barra onde um dos lados é aplicado 5 kN, no ponto B 8 kN, no ponto C 4 kN e no ponto D 7 kN. A gente pode fazer
análise por diferentes seções. Veja que aqui a área da seção transversal ela é constante ao longo da barra, né? O material também é constante, porque não fala que mudou o material, até a ilustração mostra uma cor só, né? Então isso nos remete a um material único, mas o tipo de carregamento interno não é o mesmo em diferentes seções da barra. Então a gente pode dividir essa barra em diferentes seções e considerar, né, e fazer o deslocamento total pela soma dos deslocamentos de cada seção. Então, por exemplo, eu peguei aqui entre A e B. Quando eu fizer um corte aqui entre A e B, eu vou ter aqui 5 kN, 5 kN sempre tracionando. Então aqui eu vou ter, né, um esforço positivo e, né, um deslocamento, uma deformação positiva também. Aí quando eu cortar aqui, né, o que vai acontecer com o equilíbrio? Nas forças internas eu vou ter um carregamento compressivo, né, de menos 3 kN para poder equilibrar essas duas forças daqui. E quando eu cortar aqui desse outro lado, 7, eu vou ter um carregamento também compressivo de menos 7 kN. E aí, para eu achar qual que é o deslocamento total dessa barra, eu vou fazer o somatório de P vezes L sobre A vezes E, do que? De cada uma desses trechos aqui, né? De 5 kN positivo, porque está tracionando, né? Menos 3 kN negativo, porque ele está comprimindo, né? Então ele vai estar diminuindo essa seção. Então por isso que o deslocamento vai ser negativo também. Então veja que usar esse sinal como positivo e aqui como negativo é útil também quando a gente está calculando o deslocamento, né? E menos 7 aqui, lembrando que o tamanho, o L, para cada uma dessas partes, vai ser o tamanho, né, de cada uma dessas seções aqui que está com aquele carregamento interno. E aí com isso, né, eu consigo calcular qual que é o deslocamento total e eu consigo também fazer o diagrama de esforços internos. Então veja que de A até B, eu vou considerar sempre, né, o esforço interno como 5 kN, né, na seção toda. Depois, quando ele vem de B a C, foi calculado no slide anterior, ele cai aqui, né, para menos 3. Veja que a gente estava 5, aplicou uma carga aqui de 8, né, comprimindo essa parte BC, logo ele caiu aqui 8, caindo 8 de 5 ficou menos 3. Né? E aí a gente tem aqui CD, veja que a gente comprimiu a parte CD de 4 também, então ele vai cair também mais 4 aqui, né? Então estava em menos 3, caiu para menos 7, foi o que a gente achou também pelo método das seções, e ficou aqui em menos 7, né? Até o final, onde ele vai entrar em equilíbrio com esse carregamento externo aqui. Então, um princípio muito importante em mecânica dos materiais é o princípio da superposição. Quando que a gente pode aplicar esse princípio da superposição? Quando a carga estiver relacionada linearmente com a tensão ou deslocamento a ser determinado, então, em todos os casos que a gente tem, né, de tensões aplicadas e o material está no regime elástico, é uma situação suficiente para essa primeira condição. E a segunda condição é que a carga não deve provocar mudanças muito significativas na geometria. Porque se a geometria sofre uma deformação muito grande ou muda muito, os braços de alavanca dos pontos de aplicação da força, ou mesmo a orientação daquela força pode mudar, né? Então, essa é outra condição para a gente poder aplicar o princípio da superposição. E aí, nesse princípio, como que funciona? É o seguinte, você pode ter um carregamento aplicado sobre o corpo, né? O efeito de um carregamento aplicado sobre o corpo vai ser igual à soma do efeito de outros carregamentos mais simples que sejam equivalentes. Tá certo aqui que essa figura ilustrativa não parece tão interessante, o princípio da superposição, porque a gente tem duas cargas aplicadas, né, na mesma direção, né? Então daria um pouco meio que no mesmo disso aqui, mas é um princípio muito utilizado, principalmente quando a gente vai ter vários tipos de carregamento sendo aplicados ao mesmo tempo, né?
carregamentos combinados. Então, a gente aqui está vendo o primeiro tipo de carregamento, que é um carregamento axial, e futuramente a gente pode estudar carregamentos como torção, como um momento aplicado, um momento de um binário, como a flexão, um cisalhamento, e aí você pode usar o princípio da superposição para achar qual que é o efeito total, né, sobre o nosso objeto a partir da resolução de vários problemas mais simples. Bom, outro problema interessante, né, é um elemento com carga axial estaticamente indeterminado. O que significa estaticamente indeterminado? Significa que as equações de estática não são suficientes para resolver o problema. Então, imagina aqui que a gente tem uma barra que está engastada no ponto A e no ponto B, né? A gente tem uma carga aplicada aqui no ponto C, e aí, pelas equações de estática, o que a gente consegue? Somatório das forças igual a zero, FB mais FA, né? Estou assumindo aqui que FB e FA estão apontando para cima, menos P igual a zero. Isso daqui, pelas equações de estática, é a única equação que eu tenho. Mas qual o problema disso? P é um dado do problema, a força que estou aplicando, FB e FA são reações. Então, tem uma equação, duas reações, então, pelas equações de estática, ele é indeterminado. Então, a gente vai precisar de novas equações para poder resolver esse problema. E da onde que a gente vai obtê-las? Justamente da compatibilidade dos deslocamentos. Vejam que se a gente pega essa barra aqui e faz uma divisão, né? Antes do ponto C e depois do ponto C, o que acontece? Entre A e C, eu vou estar tendo, né, uma tração do meu elemento. O ponto C aqui, ó, a carga P vai estar puxando, né? Então, vou ter aqui com a reação aqui FA que está acontecendo. E depois de C, entre CB, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter aqui uma compressão do meu elemento. Então, veja que é como se eu estivesse puxando aqui, vai estar tracionando e que vai estar comprimindo. Como esse tamanho daqui, L, não vai variar, né, visto que é um engaste, ele não pode variar, tem duas reações, né, eu vou ter que o deslocamento dessa parte aqui, LAC, tem que ser, né, compatível com o deslocamento LCB. Só que um vai ser em tração, positivo, outro vai ser em compressão, negativo. Um deslocamento vai ser igual ao outro. Ou o deslocamento desse daqui mais o deslocamento desse são iguais a zero. Então, o deslocamento total entre A e B vai ser igual a zero. Isso é chamado de compatibilidade de deslocamentos. A gente já viu a equação para o deslocamento, né, que vai ser a carga vezes o comprimento sobre a área vezes o módulo de Young. Então, partindo do princípio aqui que a gente tem a mesma área, o mesmo módulo de Young, isso daqui, né, se elimina, e aí a gente vai ter essa equação aqui, FA vezes LAC menos FB vezes LCB, junto com essa equação daqui, duas equações, duas incógnitas, LAC e LCB são dados no meu problema, então eu posso achar, né, que FA e FB, sabendo que LAC mais LCB vai ser igual a L, a gente encontra, né, as reações em FA e FB quando a gente tem essa situação daqui e a área e o módulo de Young constantes, né, ao longo da barra. Outro ponto importante a ser comentado, né, é justamente as tensões e deformações ou mesmo os deslocamentos relacionados à variação de temperatura. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma ponte, né, você tem aqui um espaçamento na construção da ponte por causa da variação da temperatura ao longo dos períodos do ano, pode causar com que você expanda ou se contraia o material. Se você não tiver essa possibilidade de expansão, isso pode provocar tensões que podem comprometer a vida do material. Mesma coisa acontece com tubulações, né? Então você tem algumas juntas que permitem com que o material se expanda ou se contraia sem comprometer o funcionamento da tubulação. E, bem, muitas vezes o deslocamento de uma barra, né, ou de um material, em geral, a gente pode relacionar de maneira linear
com a variação de temperatura, utilizando o coeficiente linear de expansão térmica. Então você tem esse coeficiente aqui que depende do material, a variação de temperatura e o comprimento inicial vai dar qual que vai ser o nosso deslocamento de expansão térmica. E aí, bem, dependendo se essa variação de temperatura ela é homogênea para o corpo todo, você calcula dessa forma. Se ela varia ao longo do perfil da barra, você teria que fazer uma integral, né, com o t sendo uma função de x. E bem, você utiliza isso para resolver problemas de formas podem ser semelhantes a problemas estaticamente indeterminados, né, ou então problemas diferentes. É importante lembrar essa questão da tensão térmica. Outra configuração que temos aqui é a questão de concentração de tensão. Então imagina aqui que a gente tem um objeto que está engastado de um lado e um carregamento, né, uniformemente distribuído do outro. Quando a gente traciona esse objeto aqui, como se cada partícula que tem no objeto, né, vai tracionar a sua partícula subjacente. E aí a gente pode desenhar aqui o que a gente chama de linhas de força, que são as linhas que vão indicar meio que por onde que vão passar, onde são transmitidas os esforços sobre esse corpo. Agora imagina esse mesmo corpo que você fez um rasgo, mesma força, mesma geometria, mas você fez um rasgo. Quando você fez um rasgo, ele está fixo aqui embaixo, né? Como é que, vamos dizer assim, essa força vai ser transmitida para as partículas inferiores? Ela vai fazer um caminho diferente nessas linhas de força. Então, esse caminho diferente vai produzir, de certa forma, uma concentração de linhas de força numa determinada geometria. E que isso a gente chama de concentração de tensões. Então, diferentes geometrias, como rasgos, né, ou cantos muito vivos, produzem isso que a gente chama de concentração de tensão. Então, aqui é uma outra imagem, né, mostrando o fluxo de força em um canto vivo, que ele é bem mais acentuado, e uma questão de projeto pode ser você fazer um canto arredondado, que você vai ter, né, se você quer transitar de um diâmetro menor para um diâmetro maior, se você tem um canto mais arredondado, né, a concentração de tensão não vai ser tão grande quanto um canto vivo, assim. Então é importante lembrar disso, né, quando você estiver fazendo projetos mecânicos. Uma das coisas que é estudada, né, a concentração de tensão é estudada de diferentes maneiras, por teoria de elasticidade ou utilizando métodos numéricos. E com isso, a gente muitas vezes obtém gráficos assim, né? E esses gráficos que auxiliam descobrir qual que é o concentrador de tensão a partir de uma determinada geometria. Então vejam, o que é esse K, que é o concentrador de tensão? Você vai ter a tensão média aplicada sobre um corpo, né, que vai ser a força sobre a seção transversal de um corpo, sobre, né, a tensão real que você vai ter mesmo por causa do efeito da geometria, daquela geometria específica. E aí, então, o seu concentrador de tensão, K, vai ser dado justamente por essas tabelas. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem a tensão média, que vai estar relacionada com essa parte daqui, essa seção aqui, P, né, vezes H vezes T. E aí, para você achar qual é o concentrador de tensão, vai depender da geometria, vai depender da razão R sobre H. Então, dependendo da razão R sobre H e dependendo da razão W sobre H, você tem diferentes linhas, né? Então, se W sobre H for mais perto de 4, vai ser essa linha daqui. R sobre H for mais perto de 0,5, vai ser esse aqui. Então, você vai ter essa interseção e aí você acha que o fator de concentração de tensão seria de 1,5, né? Então, isso quer dizer o quê? O concentrador de tensão nesse ponto aqui vai fazer com que a tensão seja 1,5 vezes maior que a tensão média, né? E aí você pode ter esse tipo de figura de concentrador de tensão para diferentes geometrias, para cantos vivos, para rasgos, né, furos e assim por diante. São questões que muitas vezes em projeto a gente utiliza esses valores tabelados.
Outro conceito importante é a deformação axial inelástica. Então a gente vai imaginar um material, poderia ser um aço com baixo teor de carbono, né? Onde depois da tensão de escoamento a gente vai considerá-lo que ele funciona como um material elástico perfeitamente plástico. O que é perfeitamente plástico? Perfeitamente plástico é que a tensão, né, após a tensão de escoamento não vai aumentar, né, mesmo com o escoamento. Então a gente tem aqui um comportamento que ele se deforma sem aumento nenhum de tensão, então ele é perfeitamente plástico. Então esse material, né, elástico perfeitamente plástico, que é uma simplificação do que acontece na realidade, é utilizado para vários exemplos. Então aqui um exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, a gente chega num material, né, que está submetido a dois esforços, ele tem um furo no meio, e aí quando a gente vai aplicando uma determinada tensão, o que acontece? Visto que a gente tem um concentrador de tensões na região próxima ao furo, a gente vai ter uma tensão maior nas proximidades do furo e uma tensão menor, né, em volta do furo aqui. E o que acontece? Quando você vai aumentando essa tensão, isso daqui vai aumentando, né? Até o quê? Até você chegar na tensão de escoamento. E a partir do momento que ele chega na tensão de escoamento, a tensão não aumenta mais. Então aqui você vai ter toda a tensão que passou aqui, né, dessa deformação de escoamento, vai chegar nesse platô aqui, né? E você continua solicitando ainda mais, o que vai acontecer? Mais partes dessa peça aqui vão passar da tensão de escoamento, vão estar no regime plástico, né? Ou melhor, vão passar da deformação de escoamento, né? Porque a tensão de escoamento nunca é ultrapassada, é sempre igual à tensão de escoamento. Então a gente vai ter aqui a tensão que vai ser ou a carga, né? Onde a gente vai ter toda a tensão igual à tensão de escoamento. Isso vai ser dado pela integral da tensão de escoamento e elemento de área, visto que você vai ter, né, essa tensão uniforme para toda a área, você vai ter então a tensão de escoamento vezes a área, vai ser a carga máxima que ele vai aguentar até toda essa região ficar de maneira plástica. Então, esse é um conceito interessante de deformação inelástica, né? E a gente está vendo como um primeiro exemplo um material elástico perfeitamente plástico e vendo o que acontece aqui num carregamento axial com um furo no centro. Então, o último conceito importante aqui dessa aula vai ser as tensões residuais. O que são tensões residuais? São tensões que ainda persistem no material mesmo sem nenhuma carga externa. Essas tensões residuais podem vir de vários efeitos, né? Podem vir de efeitos de conformação térmica, podem vir de diferentes questões, mas aqui a gente vai, né, introduzir esse assunto, que é um assunto complexo, num exemplo ou em exemplos relacionados ao carregamento axial. Então, essas tensões residuais, elas são classificadas como aquelas que persistem no material mesmo sem carga externa, e elas podem surgir, por exemplo, de um carregamento axial, se você tem aqui um furo sobre o material, né? Se você aplica uma tensão sobre o material e toda a parte aqui da seção ainda está em regime elástico, você não ultrapassou a deformação onde ocorre a tensão de escoamento, né? E você retorna, não tem problema, ele vai retornar aqui, vai retornar por completo, sem nenhum tipo de tensão residual ou deformação residual. Se você aplica uma tensão, ele passa da tensão de escoamento de forma que toda a seção passa da deformação de escoamento, ele vai ficar totalmente plástico, né? Mas o que pode acontecer também é parte passar da tensão de escoamento e outra parte não, né? Como está aqui, uma parte já está no regime plástico e outra parte está no regime elástico. Quando você solta, tira essas cargas externas, o que vai acontecer? A parte que está em regime elástico vai
tender a voltar aqui, né? A fazer essa recuperação elástica. E a outra parte não. E por causa disso, esse reequilíbrio de esforços internos vai provocar tensões internas, que vão ser chamadas de tensões residuais. Então, aqui é um exemplo de tensão residual. A gente pode ter outros exemplos de tensão residuais também, que vão ser vistas em exemplos com barras, né, de diferentes materiais ou diferentes solicitações, né? Uma parte da barra está num regime elástico, outro plástico. A gente vai ver mais para frente no curso também vigas que sofrem tensões residuais. São várias questões que podem chegar a tensões residuais, mas muitas das vezes, né, é justamente isso. Parte do material já está no regime plástico, outra parte não. Assim, parte, depois que você elimina as forças externas, vai querer recuperar a sua configuração anterior, né? E outra parte vai querer permanecer, vai tender a permanecer, e assim você vai ter um reequilíbrio de forças internas que provoca essas tensões residuais. E muitas das vezes os problemas de tensões residuais são resolvidos utilizando o princípio da superposição de diferentes condições, tá? E aí você sobrepõe muitas vezes a questão do carregamento com a questão do descarregamento, das tensões devido à recuperação elástica com as tensões devido à solicitação. Bom, durante os exemplos vai ficar mais clara essa questão. O que eu tinha para dizer na aula de hoje é isso. Dê um seu like aí para apoiar o trabalho e qualquer dúvida escreva nos comentários. Obrigado.